Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dali para não Tomar, o seu podcast feito para você que dá porrada no dia a dia para não tomar porrada. Estou aqui com o Caio Wagner, seja muito bem-vindo, nosso sócio aqui do podcast. Obrigado, Lincoln. É um prazer estar aqui. Eu acho que hoje é um prazer para a audiência também poder receber alguém aqui que vai falar bastante de cultura, liderança e de responsabilidade de negócio ali. Pessoa que tem mais de 15 anos ali conectando pessoas, gestão e resultado. Vamos dar. É isso mesmo. O convidado de hoje ele é de peso quando a gente fala de recursos humanos, RH e performance dentro da empresa. Victor Mairink tem mais de 15 anos conectando essas áreas. Hoje no RH aí da MindBee, está aqui com a gente. Victor, obrigado por você ter aceitado o nosso convite, ter separado a agenda e estar compartilhando um tema que é tão importante para as empresas, que são pessoas, né, cara? Muito obrigado por estar aí com a gente hoje. Eu que agradeço aí o convite de vocês, Caio, Lincoln, obrigado pelo espaço. Estou animado aqui para a gente fazer algumas trocas. Dale, vamos com tudo. Victor, a gente sempre começa com a pergunta-chave para a audiência te conhecer. Qual cadeira que você ocupa hoje? Quais são os leões que você mata no seu dia a dia? E as antas também que você tem que dividir, desviar, né? Legal, essa é uma pergunta boa para a gente começar. Atualmente, eu atuo na liderança aqui de projetos de RH da empresa, do grupo de empresas da MindBee. E eu gosto de pensar que eu ocupo uma cadeira de quem ajuda a empresa a pensar antes de decidir. É uma cadeira que requer bastante articulação, obviamente, leitura de cenário, e eu fico ali meio que sendo um tradutor entre a estratégia e a prática, né? É uma cadeira que muitas vezes, inclusive, não é confortável. Isso eu preciso dizer para vocês, porque nessas conversas, nesses debates aí, eu sou obrigado, né, a fazer alguns questionamentos que não são confortáveis, a trazer aqueles assuntos que estão embaixo do tapete. E aí isso enriquece, né, de alguma forma a conversa, também ajuda a gente a trazer assim mais decisões assertivas. E no dia a dia, meus leões, né, o que mais me consome ali é garantir justamente esse alinhamento. Alinhamento entre o que a empresa quer ser, onde a empresa quer chegar, o que a liderança está cobrando lá na ponta e se o time está verdadeiramente executando o que foi combinado. Porque se não acontece esse alinhamento, aí eu começo a traduzir outra coisa. Eu deixo de traduzir estratégia e eu começo a traduzir ruído. Eu passo no dia assim, só apagando fogo, só ajustando expectativa, só recalibrando o discurso, reorganizando o que é prioridade. Então, é isso no meu dia a dia e onde eu gasto mais energia. E é uma cadeira que, às vezes, Lincoln, até exige bastante maturidade, porque nem sempre o RH é o que vai ser o protagonista da história, né? Ele muitas vezes ali está arquitetando de forma silenciosa, mas para evitar decisões ali mal tomadas antes que elas aconteçam. Legal, cara. Vitão, cara, em que momento que você percebeu que o RH precisava deixar de ser suporte para virar de fato esse sistema de decisão? Você está falando muito sobre decisão. Que momento que você percebeu isso? Eu vou te falar que foi nos meus fracassos. Então, lá Legal. atrás, quando a gente começa a ter projetos mal sucedidos, eu comecei a ter um incômodo real com isso, né? Por que está sendo mal sucedido? Por que eu estou fracassando? E aí, desse incômodo, vem uma mudança de postura. Por que eu não conversei melhor antes de começar uma execução, antes de começar alguma ação? Por que a gente não conversou a nível de diretoria, a nível de conselho, para conseguir fazer melhor? E aí foi exatamente esse meu incômodo que me fez mudar de postura. Eu estou comentando isso porque Legal. quando eu converso com alguns colegas de RH, você começa a perceber que alguns RHs não são convidados para essa mesa. Mas esse mesmo profissional que não é convidado, ele também não pede para sentar. E aí, ele não provoca, ele não se insere dentro do cenário. Ao mesmo tempo que você tem profissionais que são convidados a sentar na mesa, mas quando chegam lá, eles não entendem do negócio. Eles não entendem do cliente, não entendem do mercado, não entendem a pressão por resultado, não entendem os riscos. E aí ele entra, faz uma participação superficial, não contribui com nada e volta para um lugar de RH como suporte apenas, né?
Eu não quero, assim, descaracterizar a importância do RH como suporte, ele também tem sua importância. Mas, se ele conseguir participar de forma mais estratégica, eu acho que melhores decisões vão ser tomadas. Um RH de fato proativo dentro do negócio. Exatamente, precisa ter uma mudança de postura desse profissional de RH também, ele precisa querer fazer parte daquilo, né? Ô Vitor, você falou de fracasso. Tem algum que você lembra específico ou algum tipo de situação que é corriqueira e que talvez você fale assim, cara, isso aqui não pode mais acontecer? Normalmente, eu lembro que um que me marcou bastante, que gerou bastante cômodo lá atrás, foi a nível de liderança, onde a gente queria chegar em algum resultado específico. A empresa que eu trabalhava era um grupo voltado ali para o segmento de combustível, e aí a gente pecou bastante porque a nossa liderança não estava preparada para ancorar aquela mudança, para chegar naquele resultado. Então, normalmente, quando eu olho para fracasso, eu percebo que a gente não está olhando como um todo, a gente está ignorando cultura, está ignorando liderança e a capacidade e a preparação desses dois ambientes para conseguir fazer alguma coisa. Legal. Cara, como que é na sua função e como que é, assim, a MindBee, estamos falando de quantas pessoas aí que você auxilia como RH de time? A nível de time, hoje eu estou em torno de 20 a 25 pessoas que são ligadas diretamente a mim, né? Eu trato com áreas de educação corporativa, áreas de seleção, de áreas trabalhistas, judiciária, então olho para esse guarda-chuva por inteiro e também estou bem inserido na questão de negócios com clientes. Que aí embaixo desses guarda-chuvas que trata direto com você, você tem mais algumas pessoas ali, né? Alguns times, etc. Como que é a Exatamente. questão, cara, de gestão emocional? Porque vamos falar, o Vitor tem que ter a dele, com base, né, no que a empresa quer e lidar com isso. Os líderes têm que ter, que é quem você contacta direto. E isso tem que descer para o time. Você daria de dica assim para a galera tanto se trabalhar como também usar essa força da gestão emocional dentro do negócio? Eu acho que o principal ponto aí está entre você ser verdadeiro e evitar conversas difíceis. Não tem como você ter alinhamento adiando as conversas que precisam ter. A gente está falando de conversas sobre postura, sobre comportamento. Se essas conversas não acontecem, e aí você precisa avaliar o melhor formato dessa conversa a nível de cultura, né? Se vai ser numa reunião semanal, se vai ser num daily, como que vai funcionar, acho que depende muito da cultura de cada empresa. Mas o foco é, não evita a conversa difícil. Ela precisa acontecer, todo mundo precisa ter consciência do resultado, dos indicadores e do que a gente precisa entregar. Legal. Cara, e você também, todo mundo fala de cultura, né? Mas pouca gente mede isso. Onde você vê que as empresas acabam se iludindo nesse tema? Eu acho que vocês vão concordar com isso, né? Normalmente a gente vai na empresa e tem lá a cultura bem desenhada na parede, né? Os valores. Quando Sim. você entra numa empresa, você é apresentado a um slide super bonito, que tem também ali todos aqueles valores, né? Eu acho que a ilusão vem disso. As empresas confundem normalmente o que eles querem que a cultura seja com a cultura que é vivenciada, aquela cultura que é experienciada, né? E a cultura ela não vai estar nesse escrito, né? Ela é o que acontece no dia a dia, ela é a rotina, ela é como as pessoas se relacionam. Vou dar um exemplo. Imagina que você vai na empresa e tem lá, o valor é respeito, mas essa é a mesma empresa que mantém aquele líder que é bem tóxico só porque ele entrega resultado. Isso não é incomum. A Sim. mesma coisa de você ter aquele discurso de espírito colaborativo, mas quando você vai olhar para o programa de incentivo e de recompensas ali, ele vai estimular uma competição acirrada ali entre todo mundo. Individual. Exato. Então, assim, não tem coerência entre o que está escrito e o que é experienciado. Então, a cultura é o dia a dia. Não tem como você falar de cultura sem você ter essa percepção do cotidiano. E existem indicadores que ajudam a entender essa saudabilidade da cultura? Com Legal. certeza. Eu acho assim, o básico que todo mundo conhece ainda funciona. Qual que é o básico? É o turnover. O turnover é concentrado, principalmente em determinada liderança. Quando você segrega, quando você decanta o turnover por liderança, é um ótimo indicador.
Absenteísmo recorrente Que também legal, cara, por liderança. por liderança, exato, né? Para você, inclusive, saber como é que eles estão alinhadas, né? Ou por área, porque depende muito. Tem empresas, por exemplo, que trabalham em tecnologia, como é a minha também, que trabalham por squads, né? Então, você tem a divisão de pessoas ali em grupo. De repente, olhar o turnover pelo squad ali vai fazer mais sentido, né? Mas você precisa acompanhar e adaptar isso para o negócio, né? O absenteísmo também é um básico que funciona bastante. O presenteísmo, onde é que ele está? Naqueles prazos que não são entregues, por exemplo. Então, o turnover, absenteísmo e presenteísmo é o basicão. Eu quero me Absenteísmo é aprofundar. o quê, cara? Só para eu pegar aqui. O absenteísmo, O que Isso. seria isso? absenteísmo é aquela ausência, né? É a quantidade de faltas, é o quanto que as pessoas Ah, entregam atestados, é o quanto que elas pedem folga para resolver algum problema, é o quanto elas falam assim, olha, eu preciso dessa tarde para resolver um problema pessoal. Então você começa a ver esses gaps, legal. essas ausências aí, né? E o presenteísmo é a pessoa que está presente, ela está lá, Os mas prazos. ela está postergando os temas, está postergando as entregas, e aí aquilo fica acumulando e refletindo nos prazos. Às vezes tem coisa simples que leva muito mais tempo para ser resolvido, né? E aí quando você quer se aprofundar um pouco mais, você começar a olhar justamente para essa qualidade das conversas. Será que as conversas estão acontecendo? Ou elas estão sendo adiadas por aí? Então, tem sinais, né? Indicador varia de empresa para empresa, mas eu acho que esse basicão que a gente falou agora, ele funciona muito bem. Legal. Legal E demais. quando você começa a perceber, né, que esses indicadores ali, a gente tem algumas lideranças que de fato estão com os indicadores mais baixos ali. O quanto você, como RH, tem essa autoridade? Eu estou falando mais desse momento de, tá, chegou o cara do RH para falar da minha liderança e o ego desse líder ali. Como que você lida com isso? Como que. Porque você está ali com dados, mas, enfim, como que a gente faz para, de fato, ter ali um trabalho para que também a gente consiga desenvolver o líder, né? Enfim. Legal. É uma pergunta complexa, porque ela não é resolvida assim de uma hora para outra, tá bom? Por quê? Quando a gente fala de liderança especificamente, a gente precisa entender que essa liderança precisa ser formada, ela precisa ser preparada para estar naquela fase, naquele momento da empresa. Então, se eu quero ter essas conversas difíceis, eu preciso criar um ambiente para isso. Eu preciso criar Legal. um ambiente onde eu, inclusive, vou responsabilizar aquele líder pelo próprio indicador. Então, não vai ser surpresa se eu chamar ele para conversar e trazer para ele um dado que ele já sabe que ele tem responsabilidade sobre aquilo. Ele sabe que ele tem um turnover que está descalibrado. Porque já Ele está alinhado que é responsabilidade dele aqueles números. Exatamente. Eu acho que isso é uma questão também, como a gente falou, de cultura mesmo, de preparar e dizer assim, olha, o turnover, o ABS, absenteísmo, o presenteísmo, ele não vai ser terceirizado para o RH. Eles são indicadores que são teus. E aí você começa a responsabilizar cada um para esse lugar. Isso ancora muito mais qualquer pessoa para ter uma conversa específica com esse líder. Porque, às vezes, esse líder até está vendo aquele indicador, ele até está tomando ações, mas ele não está tomando as melhores decisões. E aí que entra o RH com um programa ali de incentivação de liderança, com um programa de formação, com recomendações, com Uma ajustes, campanha. com ferramenta. E aí é uma questão ali de você realmente parar e conversar. Não tem como fazer isso sem um diálogo. Legal. E você falou dessa questão do diálogo, né? Qual conversa difícil que, quando a gente evita, custa mais caro para a empresa, na sua visão? Conversa sobre postura e responsabilidade. Por quê? Pode ser que eu seja um pouco direto nesse ponto, mas quando você conversa com alguém de qualquer empresa e você fala, você pergunta assim, tem alguém na tua empresa que não está sendo responsável, que não entrega, que todo mundo tem uma visão distorcida sobre ele, e normalmente todo mundo na empresa sabe quem é essa pessoa. Mas ninguém fala, né? Mas assim, no final, quem é que paga a conta? É o time Empresa? inteiro, é a cultura, né? É os resultados. Então, normalmente, essa conversa difícil, ela é evitada e ela é evitada na alta liderança. Isso é um problema que custa muito caro. Caraca. E, assim, tem essa questão de
das conversas difíceis, tem essas 2 métricas que você trouxe. Como você enxerga a pesquisa de clima nisso tudo? Pesquisa de clima, ela faz parte de uma ação de mensuração, mas ela não Certo. pode ser feita de qualquer forma. Por que eu estou falando isso? Porque a pesquisa de clima, ela faz parte de um projeto de transformação, né? Você faz porque você quer receber respostas. Mas você quer receber respostas de quê? Então, sem você fazer um diagnóstico, pode levar tempo, pode levar um pouco mais de tempo, mas fazer o diagnóstico é sempre mais importante. Até para você saber quais são as perguntas que você vai fazer na pesquisa de clima. Porque senão ela só vai virar um ritual. Ah, lá na empresa tem uma pesquisa de clima 1 vez por ano. Ok, fazem o que com isso? Que tipo de resposta que a gente está trazendo com essa pesquisa de clima? Né? Que resultado a gente quer alcançar? Qual é o dado que a gente quer ver que vai transformar em ação e que vai ter mudança de comportamento? Então, pesquisa de clima é uma ferramenta importantíssima. Hoje, ela está um pouco evoluída e vai para um caminho do ENPS. Ela se torna um pouco mais refinadinha nesse sentido, porque ela Uhum. começa a provocar mais a experiência ali do colaborador, né? Mas ela faz parte de uma ação que, antes disso tudo, requer um diagnóstico. E Vitor, tem algumas ações que, vamos dizer assim, clichês, que você vê que a galera implementa, mas sem fazer esse diagnóstico, sem fazer essa análise prévia e até sem ter uma execução posterior em relação a isso, que você vê que as empresas já fazem há muito tempo, né? Você está há muito tempo no mercado, mas que elas continuam repetindo até hoje. Eu acredito que a irmã da pesquisa de clima mal planejada é a avaliação do desempenho mal planejada também. Né? Esse ciclo que as empresas fazem de avaliação de desempenho mal planejada, porque não sabe, inclusive, quais são os valores da cultura vivenciada da empresa, elas levam a gente a ter sensação falsa de entrega. Porque uma avaliação de desempenho que é mal planejada, você vai receber uma avaliação que é falsa do teu comportamento. E você vai acreditar que aquilo está sendo bom, quando na verdade a tua performance não está sendo tão legal. Então, essas ações, sem medir exatamente, sem sentar e decidir o porquê que eu estou fazendo aquilo, onde é que eu quero chegar com aquela ação, elas normalmente custam um preço aí mais caro no final. Eu queria entender de ti, né? A gente falou que algumas coisas, cara, mas o empresário no Brasil, ele tem muito essa visão, e aí eu tô falando do pequeno e médio, tá, Vitor? Cara, é muito difícil achar mão de obra boa, eu contrato os caras e os caras não ficam. Como achar esse bom profissional? E aí tu já trouxe até durante o episódio, assim, como reter, né, com as conversas difíceis, analisando esses pontos, mas principalmente, o que é para você, para o Vitor, um bom processo seletivo? Porque às vezes a gente vê a empresa fazendo testezinho, comportamento, sei o quê, coloca o cara, fica 2 meses, o cara sai. Né? Exato, exato. Não sei se é bom ou ruim, né? Enfim, mas queria a sua visão de o que é o passo a passo ideal para isso. Isso é horrível, na verdade, né? Porque o profissional que entra e sai rápido, ele custa bem caro, né? Ele custa bem caro o processo seletivo, ele custa mais caro ainda esse processo rescisório, o tempo que passou sem produzir, sem contribuir, mas ações práticas de seleção é a mesma coisa que qualquer diagnóstico de transformação. Desenha bem o cargo, desenha exatamente o que o cargo vai pedir. Então, não é uma tarefa que é só de RH, tá bom? Lembra que eu falei que o RH não é o protagonista. O RH, ele precisa trazer as pessoas para esse processo. Então, ele vai trazer o cargo, ele vai trazer a liderança, ele vai trazer outras pessoas que trabalham naquela mesma função e ele vai desenhar um bom cargo. E aí, fazendo o desenho desse cargo, ele consegue exatamente extrair quais são as competências que são necessárias. Eu não preciso fazer um teste falar muito prático, de inglês, para alguém que não vai utilizar inglês na prática. Não faz sentido isso, né? E aí você começa a, de fato, trazer para o processo seletivo provocações em formato de testes ou de outros formatos que vão te ajudar a ver melhor aquele profissional e também o potencial que ele tem de desenvolvimento. Porque não dá para a gente também querer sempre um profissional pronto para contratar. A gente precisa entender que ele tem um potencial e que tem um papel da empresa de oferecer, inclusive, segurança psicológica quando ele entra. Eu percebo muito que quando a pessoa entra na empresa, qual é a preocupação dela? É mostrar resultado, né? Ela está preocupada não com o quero contrato sair. de 3 meses, né?
Então, essas conversas que eu tanto falo, elas precisam existir desde o começo, para conseguir ter um onboard legal, conseguir oferecer essa segurança psicológica e, através disso, que comece a dar um resultado concreto ali. Legal. E o quanto que o RH ele consegue ajudar até no entendimento para a tomada de decisão, às vezes até do nível de profissional. Dando um exemplo, né, mais prático aqui do que a gente já viveu. Cara, a gente tinha algumas empresas que a gente atendia que pensavam, não, vou contratar para a parte comercial o cara mais júnior, o cara mais pleno, o cara mais sênior, né? E aí dependia muito do momento de empresa, do quanto que essa empresa estava preparada. O RH consegue dar esse suporte para a tomada de decisão até nesse tipo de cargo? Quanto que você acredita que o RH pode ou deve estar envolvido nesse ponto? Eu acho que ele deve estar envolvido 100%, totalmente 100% envolvido com isso. O que acontece que a gente consegue ver, né? Que existe uma prioridade numa questão de seleção a nível técnico. Se eu pedir, por exemplo, para você fazer assim, Caio, descreve, por favor, para mim teu cargo. Você não vai começar a falar para mim do seu comportamento. Você vai começar a falar para mim das suas habilidades técnicas. Aí você mexer com isso, você fazer aquilo, você utilizar qual ferramenta, porque hoje existe uma confusão de priorizar apenas o técnico na seleção. E aí a gente é no comportamento. E às vezes não é nem a pessoa que tem um comportamento desalinhado, mas porque eu contratei ignorando essa parte do indivíduo. E aí, quando chega na minha empresa, a minha cultura está diferente. A minha liderança também não está preparada para receber o profissional com aquele comportamento, né, com aquela estrutura comportamental. E aí vai causar ruído, vai causar atrito. Né? Então, olhar para uma seleção é você olhar para o todo. Precisa olhar para isso, mas precisa olhar também para o potencial e para o comportamento e cultura que eu vou oferecer para aquele profissional. Não é incomum um profissional entrar, ele é tecnicamente muito bom, e ele pede para sair porque não está conseguindo se adaptar àquela forma de relacionamento. E já teve algum caso que você lembra de... Claro, né? É complicado também, não sei se você pode falar, assim, ou dar algum exemplo de alguma coisa que aconteceu desse sentido, para ficar mais tangível, assim, né? Alguma situação dessa, ou até pode ser positiva também, né? Que a empresa estava bem preparada. Acho que é mais para dar uma tangibilidade para esse caso. Eu acho que tem um caso muito específico, assim, que consigo trazer para vocês, que eu acho que devem acontecer em outras empresas, que é o seguinte: você tem um profissional, você precisa dele ali, ele vai interagir com a equipe dele, ele vai interagir com a liderança dele e ele também vai interagir com o cliente final. Isso é normal. Uhum. E aí eu vou ignorar também a forma e o temperamento do cliente nesse processo de seleção? Não tem como, porque faz Que parte legal. do que ele vai Pensar conviver na ali. visão do seu persona, vamos dizer assim. Exatamente. Então, é isso que eu falei no início para vocês. O RH ele precisa se interessar pelo negócio. Aí ele começa a ter essa visão. Porque se o meu cliente é um cliente que é difícil, é um cliente que tem temperamento forte, ele é exigente, ele está mandando mensagem toda hora, enfim, são clientes e clientes, e eu não tenho esse profissional aqui preparado para lidar com esse cliente, o que é que vai acontecer a curto prazo? Um desgaste, vai acontecer esse desgaste. E aí não vai começar a performar, não vai começar a fazer nada disso. Então, esse exemplo aí é um exemplo muito prático de como é que a gente tem que olhar para o todo. Olha para o todo para ficar tudo mais alinhado. Não quer dizer que vai estar tudo 100% preenchido, mas vai estar tudo mais fácil de ser alinhado e mais fácil de ser suportado. Que ponto que você vê que a empresa precisa parar de crescer para organizar? E assim, isso é um ponto um pouco polêmico, às vezes, porque a gente escuta, né? Empresa que não está crescendo está morrendo. Morre. Né? E aí, cara, só que às vezes ela está crescendo de uma forma tão desorganizada que ela está criando o próprio caos. Que Exato. momento que a empresa precisa parar e falar assim, cara, calma, vamos organizar a casa? Olha, quando ela chega nesse calma, é porque muita coisa já aconteceu, né? Se pediu calma é porque caos, não né? está tendo, né? Caos. Mas eu falo isso porque a gente vê muito movimento parecido com esse em startups também, né? Acontece bastante de você... Ou às vezes empresa ali que chega a um certo momento, uma certa fase que ela engata e ela tem um crescimento ali exponencial. Isso acontece, né? Mas o que acontece? Quando você começa a ter números muito grandes,
já vem aquela sensação falsa de que eu estou em sucesso, né? De que eu estou voando enquanto empresa, né? Sim. Mas aí existe uma coisa que fica muito evidente para todo mundo. Quando você perceber que todo mundo está apagando incêndio o tempo todo, e começa a normalizar isso. Esse é o momento de você falar, calma, não deixe chegar nesse momento, né? Mas se está percebendo que está todo mundo dizendo que está apagando incêndio, é hora de parar de normalizar, inclusive, esse comportamento e dar uma segurada para estruturar melhor. Começar a se perguntar o porquê que aquilo está acontecendo. Talvez tenha que mudar até o formato. A empresa era de um jeito, funcionava daquele jeito, mas nesse crescimento não funciona mais. Inclusive, até algumas lideranças podem ser que não funcionem mais. Então, tem que haver uma provocação de mudança. Cara, e falando um pouco sobre um ponto que eu achei muito interessante das pautas que a gente pensou para conversar aqui, foi a questão da experiência do colaborador. Vou ser bem sincero, é muito difícil a gente pensar, né? A gente pensa na experiência do cliente, entregar tudo para o cliente, é resultado, é entrega, mas e o colaborador, né? A experiência dele na empresa? Óbvio que a gente se preocupa, mas pensar nisso como uma forma mais profissional, como que é isso, cara? Explica um pouco para a gente e para a audiência que está assistindo, que vão ter muitos empresários e líderes aqui, que talvez nunca pararam para desenhar nada. Custa caro, né, cara? É difícil tu gastar dinheiro com isso. Totalmente. Você não sabe como é o sacrifício para RH quando você conseguir o orçamento, né? É uma linha bem pequena, normalmente, né? Mas eu acho que isso vem muito do... Eu não acho que ignorar a experiência do cliente em fator da experiência do colaborador também é uma solução, não é isso? Acho que as duas podem andar junto e paralelo. Existe um viés que eu acho muito importante a gente comentar, que é o seguinte: o cliente, ele consegue perceber quando a experiência do colaborador interno está ruim. Isso fica visível para o cliente. Então, isso também faz parte da experiência do cliente. Ele consegue ver isso. Legal esse mindset, cara. E aí, essa é uma preocupação. Qual que é a nossa outra preocupação? É não ter uma tabelinha de proposta de experiências para o teu público em geral. Você tem áreas diferentes. Eu não posso dizer, por exemplo, até mesmo dentro do RH, eu não posso dizer que um perfil de uma pessoa que trabalha na área trabalhista, fazendo folha de pagamento, cuidando de audiência de jurídico, é a mesma necessidade de vida de alguém que trabalha fazendo seleção. Elas têm um perfil diferente de atuação. Sim. E aí, o que é que funciona mais para essas pessoas? Será que o que eu combinar, por exemplo, vou fazer com que a minha equipe de trabalho, que está muito em alta, trabalhe de segunda a quinta? E isso já lidando com a experiência desse público. Será que é a mesma necessidade que a minha equipe de tecnologia também tem? Será que eles não preferiam pegar uma folga e eles mesmos planejar essa folga para esse mesmo mês? Então, a questão da experiência tem muito a ver com você entender as necessidades do público que você vai ofertar algum tipo de trânsito ali, né? De recompensa, de programa, de conceito. Não tem uma tabelinha muito pronta. Ou você senta para entender o teu público, ou você vai fazer coisas que não vão fazer sentido para eles. A gente tem uma empresa que, inclusive, dava ingresso para o cinema. Vocês gostam do cinema? Vocês vão no cinema? Eu gosto. Eu vou por causa do meu filho, eu vou. Por causa... Aí você pega uma pessoa que não vai para o cinema. Não vai no cinema. O que ela faz com esse ingresso? Né? Então, assim, precisa ser aderente de alguma forma, né? Então, tem que funcionar para todo mundo, mas também pode ser um pouco mais específico. Pode chegar um pouco mais na ponta e provocar melhor, né? Sim. Eu lembro até de um caso de uma empresa que minha mãe acabou trabalhando, e aí aconteceu isso, né? Tinha questão de premiações e tudo mais, e a empresa deu um perfume, e assim, a maioria das mulheres estavam doidas para ganhar um perfume. Só que, cara, o perfume era um pouco mais caro do que uma cesta básica, e a pessoa preferia receber uma cesta básica. Eles descobriram isso fazendo pesquisa do que as pessoas queriam ganhar. E aí você vê, o RH é preocupado com perfume, que, claro, legal e tudo mais. Só que a pessoa tava, cara, queria um básico ali, eles nem tinham pensado nisso, porque dependendo do cargo era o perfume, mas dependendo do cargo era a cesta básica. Então eles começaram a repensar isso internamente, foi algo até, assim, chocante quando a gente viu de, caraca, olha onde a gente estava com a cabeça aqui, né? e olha a necessidade da pessoa de fato, né?
Olha só, mas você consegue ver que a gente está bastante evoluído nesse sentido, tá bom? É um RH que precisa estar atento também às mudanças, porque tem tecnologia também aplicada para o RH, né? Então, hoje, por exemplo, é muito comum você ver cartões de benefícios que deixa você escolher aonde você quer alocar o teu valor. Pô, Por isso eu acho muito exemplo, bom, né, cara? você tem alguns outros commodities de cartão que você deposita ali o valor e o colaborador ele vai ter acesso a uma rede de parceiros de fornecedor onde ele vai comprar onde ele acha melhor. Se ele quiser comprar material escolar para o filho dele, ele vai comprar. Se ele quiser enfim, né? Então você tem tecnologias hoje que favorecem muito a experiência do colaborador e de forma automatizada, para você, inclusive, não ter que se debruçar tão individualmente sobre as coisas. Boa. Animal. Ô, Pode falar, Caio. Tá, eu só queria puxar um negócio antes aqui, porque você falou muito do RH entender do negócio. E aí a gente falou bastante sobre essa parte de RH e tudo mais, mas o que que faz a MindBee, né? Vamos ver se você entende do negócio para poder passar para a gente, para o nosso público, qual a solução ali que vocês oferecem, assim, de forma prática ali para a galera entender. Legal. A MindBee hoje é uma empresa essencialmente de tecnologia, tá? A gente fornece tecnologia, inclusive voltada para o atendimento. Então, a gente tem projetos e clientes nesse sentido. Se esse cliente também, ele aloca e tem necessidade de pessoas, a gente também faz isso. Então, nós temos clientes hoje, por exemplo, que a gente, além da tecnologia do atendimento, a gente também fornece e aloca pessoas para fazer o atendimento nesse sistema. Ao mesmo tempo que também a gente oferece para alguns clientes só o sistema, né, de forma personalizada, customizada. Então, mas essencialmente a gente é uma empresa de tecnologia. E temos alguns produtos aí que estão sendo lançados e que está dando muito certo. Em breve, acho que a gente vai ter novidades por aí. Animal. Animal. E aí é uma coisa que você deve estar trabalhando muito, né? Como que descer esses novos produtos para o time, para o discurso estar alinhado junto com a liderança e não dar ruído, né? Para o time acreditar e poder tracionar isso lá na ponta, né? Aí é que vem a questão de ter uma cultura forte, né? Preparada para isso. Ela precisa estar preparada. Ela precisa Legal. estar antenada e sabendo o que está acontecendo. E aí, mais uma vez, eu volto para aquelas É conversas. difícil a comunicação dentro da empresa de saber o que está acontecendo, né? É exato, porque assim, se você não comunica bem, o silêncio também é uma comunicação, né? E aí começa a virar ruído. Então, é uma escolha também. Ou você comunica, ou você adota o silêncio, também você está fazendo uma comunicação com esse silêncio. Legal, Então, dos dois é uma escolha, né? Exatamente, exatamente. Boa. legal. Bom, indo para os momentos finais, a gente tem um momento aqui que a gente chama de momento dali para não tomar-lhe, né? Que a gente gosta de explicar que é aquele momento que a gente não gosta muito que o convidado fique em cima do muro, não. Então, tentar escolher entre uma e outra, se obviamente os dois fizerem sentido, a gente escuta ali você para entender, né? Mas a ideia é fazer esse bate-bola, jogo rápido, para dar-lhe ou não tomar, né? Escolher alguma das duas coisas ali. Tá pronto, Vitão? Preparado aqui, vou até tomar um copo de água. Aqui, ó. Ah, Boa. Cultura forte ou resultado rápido? De prontidão, cultura forte. Cultura forte, com certeza, porque resultado rápido, sem uma cultura forte, é uma espécie de empréstimo com juros altos. Vai funcionar agora, vai te atender, mas vai cobrar juros mais tarde. feedback direto ou ambiente sempre confortável? Feedback direto. Ambiente confortável, sem ter verdade, sem ter conversa, é um ambiente bem fragilizado. Engajamento ou responsabilidade? É difícil, mas eu vou optar por responsabilidade. Eu acho que o engajamento vem depois. Primeiro você se responsabiliza, gera senso de pertencimento, e aí você tem engajamento com isso. Cara, você, né, como RHI, líder técnico ou líder que lida com gente? É melhor com pessoas. Eu vou puxar para minha área, tá bom? Então, líder de gente, com certeza. Eu acho que líder técnico, ele escala bastante. Mas eu acho que líder de gente, ele sustenta a longo prazo. Cara, agora só fazendo um adendo, porque líder de gente é algo que, assim, fica na minha cabeça, porque não é só gostar de gente, mas também saber no momento certo como lidar com as situações e também dar o feedback que não é positivo, que está adequado à cultura da empresa, né? Então,
Como que você vê isso ali, essa parte de saber lidar com gente não é só gostar de gente? Não, não é só gostar de gente, não. Inclusive, você pode gostar medianamente de gente, né? É uma questão ali de responsabilidade mesmo, né? Porque o feedback não é que ele é ruim. O que causa, assim, uma antipatia pelo feedback é ele ser surpresa, né? Se for surpresa, aí ele vai gerar um incômodo. Mas o feedback, quando ele é constante, quando ele é frequente, quando ele é estruturado, ele não precisa nem ser longo. Ele pode ser simples, pode ser curto, direto, focado no comportamento e no impacto que teve aquele comportamento. Nunca na pessoa. Mas se ele acontece com frequência, não tem problema. Ninguém vai se estressar com isso. Boa. A última aqui para a gente finalizar, RH estratégico ou RH operacional? Me perdoe, vou ficar um pouquinho em cima do muro, né? Tá bom, justifique sua resposta. Eu tô quase ali descendo do muro, mas assim, o RH estratégico, mas que ele conhece o operacional. Porque eu não vejo como você ter estratégia se você está desconectado da realidade, do que acontece, do que o cliente pede. Então, precisa conectar os dois, Tem que precisa estar ter um junto. equilíbrio ali. Animal. É o que é coerente com a minha fala inteira aqui nesse papo com vocês. Sensacional, cara. Passou bem pelo momento. Passei. Cara, a gente está chegando aos minutos finais. Eu queria muito agradecer seu tempo, a participação. Foi um contato de LinkedIn realmente, porque a gente ainda não teve no nosso podcast alguém específico de RH. Tivemos 2 empresas lideranças, mas você tem um currículo fantástico aí nessa posição, né? E trouxe muito para a gente. E para fechar, a gente tem uma pergunta de fechamento aqui, né? Que decisão sobre gente que você acredita que todo empresário adia e quase sempre se arrepende depois? Eu acho que a minha resposta pode doer um pouco quem está ouvindo, tá bom? Isso que é Mas, bom, é Dali. olha só, eu vejo que tem muitos empresários que não querem mexer na liderança, que já não sustenta mais aquele tamanho ou a fase da empresa. Normalmente essa liderança ela é alta, né? E não é uma decisão simples, porque normalmente essa liderança ela ajudou a construir o negócio, né? Ela tem uma história, ela tem um legado, ela teve muita entrega, e é justamente por isso que a mudança ela fica sendo adiada, 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 né? Aí, o problema é que a empresa cresce, né? A complexidade ali vai aumentar, e aí o que eu falei para vocês aqui, funcionava antes, mas agora deixou de funcionar. E aí essa conversa não acontece e o custo começa a aparecer, né? Nos sintomas. Não é o que te fez chegar até aqui que vai te fazer chegar até. Te levar até lá. Legal, cara. Bom, sensacional aqui, Lincoln. Agradeço pela oportunidade, né? Vitor, agradeço pela disponibilidade. Acho que a galera que estiver assistindo aqui vai ter um conteúdo absurdo ali, falando de recursos humanos, de negócio, de cultura, de liderança. E, cara, muito obrigado, Vitão, pelo seu tempo, pela disponibilidade e pelo conteúdo que você proporcionou para a gente. Viu? Eu que agradeço vocês, acho que foi um papo bem. A gente deu algumas risadas aqui, né? Falou de algumas coisas que doem, mas eu acho que é isso mesmo. A realidade é essa. O conforto, ele não é essa ausência de intenção. Se eu puder deixar um recado para todo mundo aí dos empresários, ouve o RH, principalmente quando ele fizer perguntas difíceis. Acho que isso é importante. E aí agradeço novamente o espaço de vocês. Que agradece. Boa. Gente, esse foi mais um Dali para não tomar. Espero que vocês tenham gostado aí, para vocês pegarem dicas de RH, começarem a aplicar dentro das lideranças, dentro do negócio de vocês. E a gente vai te esperar no nosso próximo episódio. Valeu!